Zambelli passou por uma nova audiência lá na Itália. Nela, a defesa destacou o seu estado de saúde e pediu acompanhamento próximo por parte do médico da penitenciária em que ela está detida. O juiz do Tribunal de Apelação de Roma determinou que a deputada passe por perícia médica em caráter de urgência e deu o prazo para hoje. Zambelli seguirá presa e uma nova audiência foi marcada para o dia 27 de agosto, portanto, essa história toda, pode ter um andamento até o finalzinho desse mês ainda. O advogado italiano Alessandro Gentiloni, que representa a Advocacia Geral da União aqui do Brasil, acompanhou a audiência lá. A solicitação foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Zambelli estava foragida da Justiça desde o fim de maio, quando foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF no caso de invasão hacker no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela e Walter Delgatti Neto entraram no conselho e adicionaram informação, por exemplo, do próprio ministro Alexandre de Moraes pedindo a sua própria prisão, como Moraes decretando a prisão dele mesmo. Em paralelo a isso, o STF retoma nesta sexta-feira o julgamento virtual pelos crimes outros, como o de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A ação pode resultar a Zambelli a pena de 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, além da perda do mandato parlamentar. Sim, a deputada segue como deputada. Esse caso do porte ilegal e do constrangimento foi aquele em que a gente está mostrando exatamente agora, pertinho de uma eleição, ela sacou uma arma que ela não tinha porte e entrou numa padaria atrás de uma pessoa ali que estava falando alguma coisa contra o que ela acredita politicamente, no meio da rua. Foi aquele desespero, obviamente, todo mundo saiu correndo e aí fizeram um registro. A gente só sabe direito que isso aconteceu porque tem um vídeo que mostra, é um vídeo bastante assustador, na época ficou bastante emblemático e agora, a partir de hoje, ela tem a retomada desse julgamento, desse outro julgamento também. Para falar sobre esse caso, sobre o inquérito do Eduardo Bolsonaro e também, claro, sobre trama golpista, eu convido o advogado criminal Henrique Comelli para nos ajudar a entender todas essas situações. Muito bom dia, doutor. Obrigada pela presença aqui, mesmo que virtual, para a gente falar sobre todos esses assuntos. Eu queria começar primeiro com uma dúvida aqui da nossa audiência, que chegou pelo nosso chat no YouTube, que é da Silvia. A Silvia falando, gente, mas como se explica a situação funcional do Eduardo Bolsonaro? No site da Câmara, ele aparece como titular em exercício. Eu lembro que Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos, ele pediu licença, essa licença já acabou, então por muito tempo a gente ficou chamando o Eduardo Bolsonaro de deputado licenciado. Agora a gente voltou a chamá-lo de deputado porque ele segue como deputado. Para ele perder o mandato, aí a Câmara dos Deputados precisa fazer toda uma votação para que ele perca o mandato dele, doutor? Bom dia. Todos os ouvintes e os telespectadores do Metrópolis, de fato, essa perda do mandato do Eduardo ela não é tão automática quanto deveria ser para algumas pessoas ou quanto algumas queriam. Ela tem que seguir um trâmite dentro da própria Câmara, reconhecendo da mesma forma, da mesma proporção, se analisarmos o processo do Gabriel Monteiro quando ele foi envolvido naqueles crimes lá no Rio de Janeiro, então houve aquela movimentação na Câmara de Vereadores do Rio, e ele deve seguir esse mesmo trâmite. De fato, há uma certa irregularidade ao ele não comparecer às sessões, mas acredito que a movimentação hoje, com as outras pautas, e anistia, e essas questões de Bolsonaro, 8 de janeiro, a própria paralisação na Câmara, que ocorreu ali nas últimas semanas, estejam criando óbice e, como diz o jargão popular, a panela de pressão, ela está estourando dentro do Congresso Nacional e para algumas pessoas isso seria um dos menores problemas. Claro que não é, a gente tem um servidor público que for eleito, ainda que muitos discordem, que não está cumprindo o seu papel de legislador. Então isso é preocupante, talvez possa abrir até margem para outras
para outras situações como essa, principalmente se iniciarem possíveis condenações, possíveis investigações envolvendo a Polícia Federal, como o próprio Silas Malafaia em si. Pois é, aí eu acho que a gente pode então falar do Silas, do pastor que foi adicionado, né, a esse inquérito. Eu lembro que esse inquérito do Eduardo Bolsonaro é justamente o inquérito que gerou todas as medidas restritivas cautelares impostas por Alexandre de Moraes a Jair Bolsonaro, ao pai do Eduardo Bolsonaro. Não foi nem em relação à trama golpista, mas foi nesse inquérito do Eduardo Bolsonaro. E agora a gente tem essa novidade, que é a inclusão do Silas Malafaia também nesse inquérito. Eu lembro que esse inquérito do Eduardo Bolsonaro é dessa investigação da atuação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, fazendo pressão, se mobilizando com agentes do governo americano contra, por exemplo, a Suprema Corte brasileira. A gente vê que diversas ações já aconteceram, como, por exemplo, incluir o Alexandre de Moraes, que é a primeira figura democrática a aparecer na lista das sanções ou dos sancionados pela Lei Magnitsky, que sancionava até então terroristas, pessoas ligadas a facções criminosas, e aí a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos adicionou recentemente Alexandre de Moraes. Então, Eduardo Bolsonaro está sendo investigado por isso. Jair Bolsonaro foi impedido de conversar com o seu filho, agora está em prisão domiciliar, tudo por causa ali das movimentações dele em relação ao seu filho que está sendo investigado, e agora o pastor Silas Malafaia. Doutor, queria que a gente explicasse então um pouquinho melhor para quem está nos acompanhando o que é essa inclusão do Silas Malafaia. Ele também passa a ser investigado nesse processo e, sendo investigado, ele pode passar por algum tipo de medida restritiva, como Jair Bolsonaro. Como fica a situação do Silas Malafaia agora nesse inquérito? Perfeito, Natália. Isso é muito importante também deixar frisado que apesar de haver uma ligação com possíveis fatos ligados ao 8 de janeiro, não seria o mesmo processo, né? Seria um processo paralelo, ainda que de fatos parecidos, porque aquele processo já está até, inclusive, em fase de julgamento. Uhum. Mas, vamos lá. Eles alegam que o Silas Malafaia estaria embaraçando investigações que estariam apurando organizações criminosas. Então, isso é um ponto de partida muito importante. Por que eu trago esse ponto? Porque se porventura, durante o inquérito policial, verificar que não tem um indício mínimo de materialidade ou autoria de organização criminosa envolvendo Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, o próprio Paulo Figueiredo, não tem o crime do Silas Malafaia, porque ele tem um elemento necessário. Esse embaraçamento que a própria lei traz é referente a crimes de organização criminosa, investigação de crimes de organização criminosa. Porém, nada impede que o inquérito continue por uma fraude processual, por um favorecimento pessoal, sobre as medidas aplicadas. Para que seja aplicada uma medida cautelar diversa da prisão, como um monitoramento eletrônico, que é uma tornozeleira, ou uma prisão, em último caso, é necessário que sejam presentes alguns requisitos. Um risco à garantia da ordem pública ou ordem econômica. O que seria isso? O Silas Malafaia, ele continua cometendo determinados delitos, ele continua causando prejuízos financeiros aos cofres públicos ou às outras pessoas, então isso seria um requisito. Uma garantia de aplicação da lei, ou seja, seria o receio de fuga, que foi um dos argumentos utilizados quando for aplicado a tornozeleira eletrônica ao Bolsonaro, que teria um risco de fuga aos Estados Unidos, ou que ele estaria utilizando as redes sociais, e também garantir a instrução processual. Se ele não vai coagir testemunhas, se ele não vai fraudar provas. Então, esses são os requisitos mínimos para se decretar uma prisão domiciliar, uma tornozeleira eletrônica. Claro que a lei, ela orienta, e alguns julgados eles orientam que siga de uma forma escalada. Se houver um indício mínimo de determinada circunstância, a jurisprudência hoje não entende que seja determinado diretamente uma prisão preventiva num presídio. Talvez um monitoramento eletrônico, se não deu certo, uma prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e mesmo assim, se o indivíduo continua reincidindo, continua atuando de uma maneira criminosa, aí sim se orientam que seja determinada uma prisão preventiva em uma unidade prisional, seja uma penitenciária em alguns casos, ou presídio.
Doutor, a gente está vendo inclusive a imagem do Jair Bolsonaro na sua casa, naquele domingo fatídico, porque foi fatídico para ele, em que ele participa das manifestações que aconteciam ali pela anistia dele, contra o Supremo Tribunal Federal. Ele participa por videoconferência e também por ligação. A ligação foi feita por Nicolas Ferreira, que estava participando da manifestação em São Paulo, e a videoconferência pelo outro filho dele, o Flávio Bolsonaro. Ele aí ainda estava naquelas medidas cautelares, assim como você estava descrevendo, né, que vão de forma decrescente, aliás, crescente, em que ele não podia sair de casa aos finais de semana. E aí a ideia do Flávio Bolsonaro e do Nicolas Ferreira foi colocar a participação do ex-presidente por videoconferência e por ligação. E o ministro Alexandre de Moraes entendeu que, mais uma vez, ele tinha descumprido uma medida restritiva, né, de fazer uma declaração ali contra, inclusive, ou esbarrando em investigações, em assuntos, ou até mesmo a própria Suprema Corte que vem julgando, né, que vai julgar o caso dele. Ele pede ali liberdade, ele faz uma fala, e toda essa fala é também transmitida nas redes sociais de terceiros. Ele não podia utilizar as dele, mas também não poderia fazer essas declarações em redes sociais de terceiros, que foi o que aconteceu. E aí o ministro Alexandre de Moraes cresce essa medida e aí ele é colocado em prisão domiciliar. Da outra vez que o ministro tinha achado que Jair Bolsonaro tinha descumprido, que foi quando ele fez aquele discurso para os jornalistas, ele não quis dar entrevista aqui para o Metrópolis.com, que estava marcado, porque ficou com medo de ser preso lá naquela época, quando não tinha ainda a prisão domiciliar acontecendo. Ele foi à Câmara dos Deputados, mostrou a tornozeleira eletrônica para os jornalistas, e aí posts foram feitos, inclusive pelo Eduardo Bolsonaro. E aí o ministro já tinha alertado, se a próxima, e agora você descumpriu, mas vai passar, porque eu entendi que foi pontual. Numa próxima vez, a prisão preventiva vai ser decretada imediatamente. E aí ele não pediu a prisão preventiva em um presídio, mas ele deu a prisão domiciliar. Então o que você disse pra gente agora é que isso tudo pode acontecer com qualquer investigado, assim também como Silas Malafaia. Aí, doutor, eu queria te perguntar, porque o ex-presidente vem recebendo algumas figuras políticas próximas a ele, porque o ministro Alexandre de Moraes tem liberado a partir dos pedidos da defesa dele. Tinha uma expectativa, inclusive, de pessoas como Silas Malafaia pedir para visitar o ex-presidente. Agora, imagino que ele não possa fazer isso, né? Porque ele é alvo dessa investigação, assim como Jair Bolsonaro, e os investigados não podem entrar em contato. Inclusive lá atrás, Jair Bolsonaro, uma das primeiras medidas ali impostas a ele era não falar com Eduardo Bolsonaro, né? Sim, perfeito. Essa questão do contato, para que ela haja uma validade, ela tem que ser feita de uma forma expressa, ou seja, ela tem que constar. Quando foi determinado a medida cautelar ao Bolsonaro da prisão domiciliar, deveria constar de uma forma expressa e clara, que o contato com os investigados seria referente àquele processo ou ao outro. Claro que agora, se porventura houver uma investigação, entender como prudente uma medida cautelar, endurecer, melhor dizendo, essa medida cautelar, tanto para Bolsonaro quanto para Silas Malafaia, isso tem que constar de forma formal e de forma expressa. Por quê? Porque o direito penal ele se baseia muito no princípio da legalidade. Para trazer de uma forma simples, o que está no papel tem que valer. O que está fora do papel a gente não pode interpretar para valer. Não permite contra ao réu uma analogia que lhe cause um mal. A analogia no direito penal só serve para beneficiar o réu. Então, se o Alexandre de Moraes entender que uma conversa entre Silas Malafaia, Bolsonaro ou qualquer outra pessoa possa influenciar o andamento do processo, é necessário que ele conste isso. A partir de hoje estarei alterando, mas claro que a defesa também terá o direito de se manifestar, alegando que não haveria motivos para endurecer, já que não houve um descumprimento. E toda vez que há um descumprimento, em regra, a defesa é intimada para que justifique
porque de fato algumas situações podem ser pontuais. Se ocorrem de uma forma recorrente, aí sim o magistrado, só que nesse caso é o ministro, intima as partes para que se manifestem e pode inclusive a própria acusação solicitar a prisão preventiva. Só que há um ponto que a gente precisa levantar, que é a possível saúde do Bolsonaro, que também isso é algo levado em consideração, porque a prisão domiciliar em casos de pessoas que tenham uma enfermidade, para que elas sejam mantidas presas dentro de uma unidade prisional, é necessário que a unidade tenha um aparato necessário para cuidar daquela pessoa. Do contrário, há a prisão domiciliar. Então, essa prisão domiciliar do Bolsonaro, ainda que haja uma condenação, se ficar comprovado que ele não tem condições de permanecer dentro de uma unidade prisional, a própria lei de execução penal garante essa possibilidade de prisão domiciliar, desde que haja um laudo médico, de fato, atestando que não tem como ele ficar dentro de uma unidade, senão ocorrerá o seu óbito ou uma piora. Pode continuar falando de Jair Bolsonaro, porque Alexandre de Moraes, assim que recebe as alegações finais das defesas dos 8 réus do núcleo crucial, de acordo com a denunciante, a PGR, da trama golpista, né, da suposta trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu as alegações finais, começou a preparar o seu voto e pediu ao presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é quem vai julgar a trama golpista, para marcar o julgamento, né, a data do julgamento, ou pelo menos do começo desse julgamento, que imagino que deva se estender aí para alguns dias. O presidente é o Cristiano Zanin, e agora essa é a espera que a gente vive. Vamos ver se durante essa sexta-feira o Cristiano Zanin já faz esse despacho de marcar a votação, o julgamento da trama golpista do núcleo 1. A trama golpista tem diversos núcleos que estão em momentos parecidos, mas o núcleo 1 é o mais avançado. Então essa é a última parte, né, doutor, desse caminho longo que é o julgamento, né, e esse que é um julgamento inédito, porque assim como a gente está vendo aí os nomes dos envolvidos no núcleo 1, oficiais de alta patente, um ex-presidente da República, que podem responder por organização criminosa, por tentativa de rompimento violento do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe e a destruição de patrimônios, como foi no caso no dia 8 de janeiro de 2023, depois que ele perde as eleições, depois que Lula já toma posse. Tem aquela mobilização de civis, de diversas pessoas que também já estão sendo julgadas, quebrando a Praça dos Três Poderes e os palácios ali. Então essa é a fase final dessa ação penal, né, doutor? Exato, Natália, exatamente. Quando a gente já chega na fase de alegações finais, significa que todo o processo ele já foi instruído, ou seja, já houve as audiências, já foram ouvidas testemunhas, já foi realizado o interrogatório do réu. As alegações finais, eu sempre gosto de trazer, quando eu dou palestras aqui, é que elas tratam de um resumo do processo, no qual tanto a acusação quanto a defesa irão trazer todas as suas teses, uma tese de nulidade, seja por exemplo, prova ilícita ou quebra de uma cadeia de custódia, e também o mérito, a análise do mérito, se de fato houve o crime, porque todo crime há um elemento dentro do próprio tipo, que se estiver ausente determinado elemento necessário ao tipo penal, não há crime. Então, são essas teses que as defesas constroem, e claro, de fato, é um julgamento histórico, a gente nunca teve um presidente, ou melhor, um ex-presidente levado a plenário por uma acusação tão grave, e algo histórico vai ficar marcado sim nos livros de história nos próximos 100 mil anos. Exatamente. Vamos falar sobre a deputada, então, Carla Zambelli. Eu abri essa fala trazendo as informações, né, sobre os casos dela, porque Carla Zambelli, assim como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que tem algumas ações aí, e é sempre importante a gente separar, a Carla Zambelli também tem. A Carla Zambelli foi condenada já a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela acessou, junto com o hacker Walter Delgatti Neto, que também foi condenado, o site, o sistema, colocou lá, por exemplo,
que o ministro Alexandre de Moraes pedia sua própria prisão. Ela foi condenada e dias depois da condenação, de receber a condenação, ela avisou numa entrevista que estava fora do país. Aí depois a gente foi descobrir que ela passou pela Argentina, pelos Estados Unidos e estava em um hotel em Roma, na Itália. Foragida por 2 meses quase, adicionada à lista vermelha da Interpol, e agora ela passa lá, foi presa, e agora ela passa pelas audiências de custódia para saber o que vai acontecer com ela em um dos 3 cenários possíveis, ou a prisão lá na Itália mesmo, ela é cidadã italiana, ou asilo político, ou a extradição para ela cumprir a pena dela aqui no Brasil. E hoje o Supremo volta de forma virtual a avaliar a outra ação, julgar a ação que é de quando ela saiu correndo atrás de uma pessoa, de um civil, na rua com uma arma, né? E aí a condenação pode ser menor, de até 5 anos, mas também é um caso que chamou bastante atenção, que é esse vídeo que a gente acompanha aqui. Enfim, essa condenação pode piorar o caso da Carla Zambelli lá na Itália, ou não tem absolutamente nada a ver? Pode piorar na condenação dela aqui, juntar as penas, ela pode acabar, se for extraditada, ficando mais tempo na cadeia. E acho que também dá para completar, doutor, sobre a questão dela continuar deputada, que daí acho que liga com o que a gente começou a falar do Eduardo Bolsonaro. Tem uma situação ali um pouco parecida, mesmo que já tenha, né, o ministro já tenha pedido para que ela perca o mandato dela, desculpa, mas isso ainda não aconteceu. Perfeito, Natália, exatamente. Por que ainda não aconteceu essa cassação automática do próprio mandato? Porque, em tese, ainda não houve a condenação, apesar de já ter uma posição que determinou, pelo menos quase a maioria, de 5 anos e 3 meses no regime semiaberto, ainda não houve o trânsito em julgado, ou seja, após a decisão do STF ainda caberá recurso, ainda que tenha alguns recursos no regimento interno da própria casa, caberá, mas talvez, muito provavelmente, não modifique a decisão. Sobre a questão da dificuldade na extradição, uma facilidade em relação a essa nova condenação, tem que deixar claro que essa audiência que ela vai passar lá na Itália não tem nada a ver com análise se cometeu ou não crime. Lá é apenas uma análise para ver se ela será mantida presa durante o processo de extradição ou um possível processo de asilo, ou ela ficará fora de casa pelo mesmo motivo do Bolsonaro, a questão de saúde, que foi o que ela alegou, que estaria muito debilitada. Agora chegaram notícias que estaria fazendo greve de fome dentro do próprio presídio. Então, essa audiência será exclusivamente para isso. Ainda haverá o processo de extradição, no qual o Brasil e a própria Itália têm tratado. Então, se porventura for decidido o processo de extradição, que é um processo demorado, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, a própria Polícia Federal irá buscar a Carla Zambelli e trazer. Henrique, envolvendo 2 condenações, piora a situação dela? Para o processo de extradição, acredito que não, porque é um processo meio que formalizado e segue um rito, então uma condenação a mais não seria o problema, porque já iniciou. O problema é que no Brasil, se porventura ela for extraditada, aí sim, as penas serão somadas, cada uma na sua proporção, com 2 regimes de cumprimento de pena diferente, pois ainda que ela esteja no semiaberto, nesses 5 anos e 3 meses, se condenada, o processo de 10 anos é regime fechado. Então, para efeitos práticos, ela ficará no fechado, cada crime tem a sua fração específica, há de se analisar se é hediondo, se não é, por exemplo, porte ilegal, tem que ver se foi um porte ilegal de uso restrito ou com numeração suprimida, tudo isso envolve no momento de progredir, e quando eu falo progredir é sair do fechado para ir para o semiaberto, e do semiaberto para o regime aberto ou uma condicional. Então é um processo bem longo, então totaliza uma pena de mais de 15 anos, ser condenadas nos 2 delitos que serão apurados na sessão de hoje. É uma situação bem complicada também para ela. O caso da Carla Zambelli é um caso que vai longe, né? É uma história que a gente vai ainda
falar bastante aqui e acompanhar, em alguns momentos com hiatos, né, com um tempo aí da gente até não se lembrar muito, aí daqui a pouco vem mais uma notícia e a gente volta a falar, mas é porque, assim como o doutor falou, é isso, né, o caso, por exemplo, da extradição, da própria extradição, demora 1 ano e meio, 2, na história a gente já teve... ou italianos estando aqui no Brasil, ou brasileiros que estavam na Itália, e foram casos que ficaram assim por muito tempo, né? Então a gente vai seguir acompanhando o caso da Carla Zambelli, enquanto os outros casos aqui no Brasil vão tendo sequência. O da trama golpista é um processo longo, mas que teve os seus prazos aí cumpridos de forma bem célere, né? A gente já vai ter o julgamento muito provavelmente agora em setembro. E esse julgamento, doutor, acho que uma última dúvida que apareceu aqui também no nosso chat no YouTube, ele é muito longo porque o ministro relator Alexandre de Moraes apresenta seu voto. Aí a gente vai ouvir dos outros ministros se acompanham ou não. Mesmo que acompanhem, muitos gostam de apresentar ali o seu voto, né, falar, acrescentar alguns pontos. E quando não acompanham, o mais esperado tem sido o Luiz Fux, que é o que tem dentro da primeira turma divergido, mas ele também acompanhou os depoimentos, acompanhou os interrogatórios, tem também um entendimento de que ele já está produzindo o voto dele, que ele não vai pedir vista, mas tem ainda essa possibilidade, né, que pode prolongar ainda mais, que quando pede vista são 90 dias, né, para que o Supremo volte à questão. Então, assim, também não é uma coisa simples, né, não é um julgamento de um dia. Não, exatamente, Natália. Não é um julgamento de um dia, porque envolve mais de 6 pessoas, são vários crimes, são análises complexas. Claro que nessa atual situação do cenário político e jurídico no Brasil, acredito que os ministros irão querer sim, ainda que sejam favoráveis, sigam o relator, enfim, eles vão pedir para ler seus votos, porque eles querem demonstrar de uma forma fundamentada o porquê que decidiram pela condenação, ou pela absolvição de determinado delito, ou pela condenação de todos ou de alguns. Então, eles irão sim fundamentar, e isso é uma aula de direito, esses votos terão posições para tudo quanto é lado. Há casos menos complexos do que esse, que exceções duram meses, porque um pede vista, um ministro pede vista, o outro pede vista. O último caso dessa forma foi da questão da retroatividade da lei de improbidade administrativa. Esse processo, essa votação durou meses, quase ano, porque o ministro pede vista, depois decide. A questão dos 40 gramas da cannabis durou anos, mais de 6 anos, essa votação da descriminalização. Então, acredito 6 anos não será o tempo, mas acredito que questão de meses, não muito improvável que seja resolvido em 1, 2 meses. Exceção para 7, 8 meses. Exato. Eles têm o relógio ali contra, né, porque tem eleições em 2026, então também tem a expectativa de que se acelere mesmo, porque não querem que essa questão toda, por diversos motivos, não chegue no ano de eleição federal. Ao mesmo tempo que, assim como você bem pontuou, né, como é um julgamento inédito, muito importante, para que a gente consiga esclarecer todos esses pontos, os ministros imagino que queiram falar realmente, registrar os seus votos, porque a gente vai acompanhar isso tudo e vai ficar na história do país, com essas pessoas sendo condenadas ou não. Ainda tem isso, né? Alguns podem ser condenados, outros podem não ser condenados. A gente vai acompanhar, portanto, com bastante atenção, porque sim, se trata de um momento histórico, inédito, na história da América Latina, né? Que poucos países aqui da América Latina que passaram por ditadura militar, que passaram por golpes, não tiveram aí grandes mobilizações, né, e grandes autoridades condenadas e presas por esses atos tão violentos, né, de derrubada ou de tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito. Eu conversei com um advogado criminal, o Henrique Comelli, que certamente a gente vai voltar a conversar
sobre esses assuntos. Henrique, foi um prazer, viu? Foi ótimo conversar contigo. Obrigado, Natália. Obrigado a todos os Metrópolis, todos os telespectadores. Agradeço também o convite e, precisando, é só entrar em contato. Uma ótima sexta a todos e um bom trabalho a todos. Perfeito, obrigada. Bom trabalho também para você.